Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Gravando aqui um pouquinho mais baixo, falando mais baixo porque eu tô gravando aqui na madrugada de quarta para quinta. Meu nome é Daniel Brown, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Vocês estão sentindo que a câmera tá um pouquinho, não sei dizer, um pouco mais baixa, tá num plano um pouquinho diferente, né? Olha só o que aconteceu com o meu tripé. Olha que maravilha. Do nada, despencou, quebrou e aí tô tendo que fazer um tripézinho um pouco menor, improvisado, coloquei uma mesa aqui. Então, seguinte, pessoal, aí eu vou ter que arrumar um novo tripé, enquanto isso a gente vai aqui no improviso. Muito obrigado pela audiência de vocês, cara. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações para vocês não perderem absolutamente nada, porque ao longo desse início de Campeonato Carioca, o mercado continua, as coisas continuam agitando e a gente vai trazendo todas as novidades para vocês, além de comentarem aqui o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando, para eu prestigiar aqui vocês com os salvos aí que vocês tanto pedem e mandar aqui um abraço a vocês no início do vídeo. E os abraços da vez, o bom é que agora eu não preciso ficar trazendo o notebook, tá tudo na mesa aqui. Eu acho que ficou até mais prático, né? Vamos lá, pro Edilson Pena, do Rio Branco do Acre, né? Um salve aí pro Acre, que maneiro. O Marcos Lúcio de Planaltina, no Distrito Federal, o Franco de Carajás, o Guilherme de Itaguaí, o Jefferson de Goianésia, no Pará, e mais um Jefferson aqui da Taquara. É isso, cara. Comenta o seu nome, a cidade de onde você tá falando e agora bora pro vídeo. Seguinte, gente, no momento em que eu publiquei lá o último vídeo do Pauta Alvinegra, falando dos jogadores da base do Botafogo, veio uma notícia um pouco bombástica, um pouco quente aí a respeito do mercado da bola envolvendo o Botafogo. Interesse do Bota, na verdade o jogador foi oferecido e o Botafogo negocia com um meia equatoriano chamado Gabriel Cortés. Vamos falar um pouco desse cara? O jogador tem 24 anos de idade, joga no meio campo, atua em algumas funções do meio de campo, é um meio campo ofensivo, não é aquele cara, isso daí é a principal pergunta que vem me fazendo, se é o cara para substituir o João Paulo. Não, um jogador mais avançado, um jogador para chegar na frente, um jogador incisivo realmente seria o tal camisa 10 procurado pelo Rottenberg. Não só por ele, mas pelos demais integrantes aí do Comitê de Futebol do Botafogo. Falei por ele porque foi o Rottenberg quem expôs aí que o Botafogo estava atrás aí de um jogador para camisa 10 no Twitter. O Gabriel Cortés atuou na última temporada aí pelo Emelec do Equador, mas ele pertence ao Lobos do México. Vamos recomeçar, vamos recapitular toda a carreira, a breve carreira desse jogador que surgiu para o futebol profissional lá em 2017. Foi uma revelação do Independiente del Valle. Lá em 2017, o Gabriel Cortés quase enfrentou o próprio Botafogo na Copa Libertadores de 2017. Vocês lembram aí que o Botafogo passou do Colo-Colo e depois, na segunda fase, enfrentou o Olímpia. O Olímpia, na primeira fase, eliminou o próprio Independiente del Valle e no jogo da volta, a partida foi 3-1 para o Olímpia em cima do Del Valle e o único jogador a marcar gol pelo Del Valle nessa competição, nessa edição de Libertadores, foi o próprio Gabriel Cortés, quando ele estava surgindo para o futebol profissional, marcou esse gol, depois se destacou, fez alguns gols, deu algumas assistências no Campeonato Equatoriano e foi vendido para o futebol mexicano, para o Lobos. Ficou lá por mais ou menos uma temporada e meia, 2 temporadas, né? Não obteve tanto destaque e aí voltou agora por empréstimo para o Emelec em 2019. E de volta ao seu país de origem, o Cortés voltou a se destacar, né? Na Libertadores, né? O Emelec disputou a Libertadores de 2019, só foi eliminado pelo Flamengo. Ele entrou em algumas partidas, né? Foi, se eu não me engano, o jogador que saiu do banco mais vezes no primeiro semestre e aí no segundo semestre ele agarrou a titularidade, né? E obteve destaque tanto no Campeonato Equatoriano quanto na Copa do Equador. Em aproximadamente 17 jogos aí, pelo que consta aqui, pelo que eu tô vendo, ele teve 7 gols e 5 assistências. No Campeonato Equatoriano foram 5 gols e 5 assistências, majoritariamente, vamos colocar aí a maioria, no segundo semestre, né? E agora acabou o contrato de empréstimo dele com o Emelec e o Lobos, né, parece que não está querendo aproveitar o jogador, está oferecendo ele aí no mercado sul-americano e parece que o Botafogo teve aí uma proposta, né? O jogador teria sido oferecido à diretoria do Botafogo, que parece estar negociando com o cara. Primeiro aspecto, dentro dos padrões do que a diretoria do Botafogo está procurando, jogador jovem, leve, rápido, habilidoso, dentro daquilo que o Rottenberg disse que ia buscar, um jogador de incisividade, um jogador de partir para cima, um jogador de armação, além do destaque no número de gols, né? Me agrada o destaque no número de assistências. E aí a gente tem aí os poréns, obviamente. Porém, pessoal, é um só, né? Na verdade são 2. Em relação ao Gabriel Cortés, né, falando especificamente do jogador, é saber por que ele não foi aproveitado, ele não foi tão bem
assim na sua primeira passagem pelo futebol mexicano. E por que que o Lobos, né, ele tá aí se desfazendo do jogador, tá querendo oferecer o cara, não conta, né, não tá no planejamento do Lobos esse jogador aí para a temporada no futebol mexicano. Isso é muito bom o Botafogo averiguar. E eu falei uma temporada e meia, eu me equivoquei aqui, né, cara? Ele teve uma temporada apenas no futebol mexicano, foram 21 jogos, 2 gols marcados, ou seja, não obteve destaque por lá, né? Por quê? Não se adaptou, teve alguma lesão, o Botafogo tem que averiguar realmente isso, né? Mas a gente não está falando, é um caso bem diferente de contratação, na minha opinião, é mais opinativo, não é analítico. É uma contratação diferente da do Lecaros e uma contratação bem diferente da que seria do Rara. O Botafogo, nesse momento, o Botafogo contrata o Lecaros, é uma aposta. A contratação do Rara seria outra aposta, um jogador de segunda divisão chilena. O Gabriel Cortez já é um jogador um pouco mais encorpado, um jogador que foi bem em Libertadores, um jogador que logo de cara já pegou jogo decisivo de Libertadores e fez gol, um atleta que se destacou na primeira divisão, tudo bem que é a primeira divisão do Equador, né? Mas obteve destaques e números interessantes numa divisão assim de elite do futebol sul-americano. A única coisa que também me preocupa, além de tentar saber averiguar e por que ele não foi bem no futebol mexicano, em relação, aí não tem nada a ver com ele. Eu acho que quem sou eu para achar que o Botafogo tem que descartar a contratação de um cara podendo vir aí em relação aos salários, podendo agregar, vindo de graça, dependendo da negociação, eu acho super válido. Mas eu acho que o Botafogo ele também tem que se concentrar, ele não pode esquecer de suprir a ausência do João Paulo. O João Paulo é o motor do time. O Cortez não é um jogador de marcação, ele é um jogador para se pensar com a bola, cadência, partir para cima, drible, finalização, passe, infiltração, um jogador de quebrar linhas, mas sem a bola, cara, o Botafogo tem que pensar na rodagem de bola, na construção de trás para frente, e sem a bola também num cara que supra aí o João Paulo, que hoje, né, ainda é o líder de desarmes do Botafogo no último ano. Para completar a informação que veio do Thiago Franklin, dos setoristas que estão lá em Domingos Martins, do Globo Esporte, também lá da mídia equatoriana, né, que foi realmente quem vazou isso primeiramente para o público geral, né, seria um contrato de empréstimo de aproximadamente aí 1 ano, né, do Lobos, que está querendo valorizar esse jogador. Agora, mudando de assunto, antes de partir para o próximo jogo do Campeonato Carioca, né, outros assuntos aí que eu acho importante, olho na Copa do Brasil, quero falar um pouco sobre o Caxias. Uma informação que veio aí do Thiago Franklin, há pouco tempo aí do canal do TF, tá lá nos vídeos dele, no canal dele, em relação ao Varley, que mesmo com toda essa situação polêmica aí da justiça, né, o imbróglio dele na justiça com o Santa Cruz, o jogador deve chegar no Botafogo num acordo, né, do que é essa boa relação já dita aí pelo Montenegro entre o Botafogo e o Santa Cruz. Ou seja, a gente já pode pensar aí no Botafogo cedendo jogadores pro Santa Cruz por empréstimo. Aí a gente pensa aí nessa listinha do último vídeo que a gente colocou aí, só analisar aí o último vídeo que a gente fez aí sobre os jogadores que podem ser emprestados. Pessoal, é o seguinte, o Botafogo, a respeito da estreia, digamos assim, não vou colocar estreia, é o terceiro jogo do Botafogo no Campeonato Carioca, mas é a estreia do time titular em partidas oficiais em 2020. O Botafogo pega o Macaé às 7 da noite no próximo domingo. O meu check-in já tá feito, estarei lá no setor leste. Tem algumas informações lá no meu Instagram, Brownie Fogo, para você ficar ligado em como adquirir o seu ingresso, fazer o check-in, onde você vai assistir a partida, porque só o setor leste ficará disponível aí para a galera, para a torcida do Botafogo. O Botafogo começa a se preparar aí para se despedir, para essa despedida aí do China Park, onde o Botafogo ficou aí por praticamente aí 12 dias treinando, se preparando para esse ano de 2020 que já começa a todo vapor. Os jogadores aí partem agora para o penúltimo dia lá no China Park. Quinta-feira vai ter uma série de treinamentos, sexta-feira também deve ter alguma coisa, e na sexta esses jogadores saem do China Park, se despedem lá de Domingos Martins, retornam, se concentram e aí se preparam para enfrentar o Macaé. E o time deve ser o mesmo que enfrentou a equipe do Vitória, rapaziada. Gatito Fernandes, na lateral direita o Fernando, zaga Carly, Marcelo, não necessariamente nessa ordem, o Carly fica do lado esquerdo, o Marcelo do lado direito, na lateral esquerda o Guilherme Santos, meio campo Cícero, Thiaguinho, Bruno Nazário, no ataque Luiz Fernando de um lado, Luiz Henrique do outro e Pedro Raul como referência.
Será, em tese, não só o primeiro jogo desse time titular oficialmente em 2020, mas também o primeiro jogo oficial com o técnico Alberto Valentim à beira do gramado. Nos primeiros 2 jogos contra o Volta Redonda e contra o Madureira, a gente teve aí o Bruno Lazzaroni como técnico e o Marcos Soares auxiliando, o que é o técnico, o auxiliar fixo do Botafogo, o Lazzaroni. E agora a gente vai ter o Valentim à beira do gramado. O que eu acho, meu amigo, é que a gente vai ver realmente o quão eficaz foi essa pré-temporada para preparação desses jogadores. Eu não vou só falar do resultado, eu não vou só falar da parte técnica, mas eu vou falar aqui da parte física. Eu quero ver como esses jogadores vão estar fisicamente enfrentando a equipe do Macaé, porque particularmente em nenhum aspecto eu gostei desse time que jogou os primeiros 2 jogos contra o Volta Redonda e contra o Madureira. Também fisicamente eu achei um time um pouco abaixo. Vamos ver esses jogadores aí que ficaram a pré-temporada cheia lá no China Park. Eu realmente eu acho que a torcida inteira do Botafogo vai estar cobrando muito, né, assim, redobrado depois dos primeiros jogos muito ruins do time C. Aí no início dessa Taça Guanabara, o Botafogo vai ter que correr atrás do prejuízo técnico, tático, físico e também em números. O Botafogo está em último lugar no seu grupo aí na Taça Guanabara. E aí a gente realmente vai ver se a frase de alguns dirigentes, de algumas pessoas aí, ela realmente faz sentido, que o ano de 2020 ele começa para o Botafogo no domingo e que antes o Botafogo só estava priorizando aí a pré-temporada. Esses primeiros 2 jogos aí porque tinha que cumprir tabela. Eu particularmente gostaria de ver, quero ver isso acontecendo às 7 da noite contra o Macaé. Cara, se houver um resultado que não for a vitória contra a equipe macaense, a situação ela vai ficar bem, mas bem delicada para um processo aí de trabalho, pensando inclusive aproximadamente em 9 dias depois, que vai ser a primeira grande decisão do ano, 5 de fevereiro, Botafogo e Caxias do Sul. Rapaziada, falando um pouco sobre o adversário que teremos aí na primeira fase da Copa do Brasil, Botafogo e Caxias. Detalhe, o jogo é lá em Caxias, jogo único. O empate é do Botafogo por estar jogando na casa do adversário, mas o adversário vai imprimir um volume muito forte para cima do Botafogo e a gente não deve esperar, né, um time sem divisão, é um time que não jogava desde novembro, né? Geralmente esses times aí têm um elenco muito reformulado. Não foi o que a gente viu na estreia do Caxias no ano de 2020. Grêmio 0, Caxias do Sul 2 em plena arena do Grêmio. Tá legal que o Grêmio pressionou o jogo todo, tá legal que o Vanderlei falhou em 2 gols, né? Que a equipe do Grêmio realmente entrou pesada em campo, mas a gente sabe que se o Grêmio deu esse mole, né, conhecendo o histórico do Botafogo e não só um histórico nos últimos, né, assim, há alguns anos atrás, mas até recente, Juventude, Aparecidense, a gente não precisa falar nada. O Botafogo ele vai ter que ficar muito, mas muito atento, principalmente numa dificuldade que é a do Botafogo. Quando sofre o gol no início do jogo, a gente viu isso em algumas pequenas imagens no jogo aí contra o Estrela do Norte e também contra o Madureira. O Botafogo sofre o gol no início do jogo, fica com muita, mas muita dificuldade de penetrar a defesa adversária, que é um fator do Caxias do Sul. O Caxias meteu o gol no início do jogo, no primeiro tempo, contra o Grêmio, se fechou. Foi uma linha de 4, outra linha de 5 no meio-campo e apenas o centroavante lá paradão na frente. Um time muito aguerrido, um time muito catimbeiro, batem pra caramba, né, o pau cantou lá na arena do Grêmio, teve um monte de confusão, e atenção, muita atenção mesmo com o jogo aéreo, com o pivô do número 9, vou até pegar o nome dele aqui daqui a pouco, que ele não é bobo, né, não é nada bobo o centroavante da equipe do Caxias. Pelo menos nesse primeiro jogo, eu vou ficar ainda atento a mais alguns jogos. Eu sou bem espião nesses jogos de Copa do Brasil. No ano passado eu fiquei espiando alguns jogos do Campinense, do Cuiabá, do Juventude, não deu muito certo, né? Mas, sinceramente, cara, muito olho aí no Gilmar, que é o centroavante, no Yuri, que foi o capitão no segundo tempo. Ele entrou numa substituição que aconteceu aí, quando eu vi a equipe titular, ele não estava, ele saiu do banco, não sei se o jogador que ele substituiu saiu machucado, enfim. Mas é aquele volantão ceifador mesmo, passa a bola ou passa o jogador, né? E também, né, com o Léo Tilica. Não tô de sacanagem, gente, isso aqui é um canal sério, onde a gente tenta analisar de maneira fria, com números e tudo mais, mas o Botafogo, eu não tô brincando, gente, não é uma piada, o Botafogo adora tomar gol para atacante com um nome folclórico. O Botafogo acabou de levar um baile de um jogador chamado Igor Catatal.
né? Então, eu tô falando seríssimo, cara. Muito cuidado com o Léo Tilica, só pelo nome e também pela bola, porque ele meteu o gol no Grêmio também. Antes, né, vamos dar uma olhada aqui, o Caxias, antes de enfrentar o Botafogo lá no dia 5, o Caxias tem aí mais 3 partidas pelo Campeonato Gaúcho. Enfrenta o São José, 2 horas antes da partida entre Botafogo e Macaé, 5 da tarde o Caxias enfrenta a equipe do São José pelo Campeonato Gaúcho. Depois tem Aimoré e Caxias no dia 29 e no dia 3 de fevereiro, 2 dias antes da partida entre Caxias e Botafogo. Muito provavelmente o Caxias vai colocar alguns reservas nesse jogo aí. Vai ter Caxias e Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho na segunda-feira. E na quarta o Botafogo tem a missão de enfrentar a equipe gaúcha lá na Serra do Rio Grande do Sul. Bom, gente, mas ao longo da semana a gente vai falando mais sobre esse jogo da Copa do Brasil que vai chegando e vai se aproximando cada vez mais. Vamos ficar de olho antes disso na estreia do time titular na partida oficial em 2020 contra o Macaé nessa terceira rodada de Taça Guanabara e ficar atento aí ao mercado desse equatoriano que pode chegar ali no Botafogo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima, até a noite, onde eu vou aí tentar comprar um tripé novo e aí gravar numa estrutura um pouco melhor para vocês. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Se inscreva no canal, ative as notificações. Fui!